o lançamento. Ficou claro? Mesmo? De verdade? Vamos partir para a nossa próxima pergunta. Professor, é verdade que o fisco possui 10 anos para cobrar uma dívida? O fisco 10 anos para cobrar uma dívida. Olha, a pergunta é interessante porque eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar também a respeito disso. 10 anos para cobrar dívida? Não é muito tempo. Eu tenho falado aqui, na verdade, sempre em prazo de 5 anos, em prazos quinquenais. Será que o prazo, na realidade, ele é decenal? Será que a gente está falando de 10 anos? É isso mesmo? Olha, tem que tomar cuidado. Neste ponto, tem dois pontos. Você deve observar isso por dois lados, diferentes, naturalmente. Primeiro, quando se pensa em cobrança dentro de 10 anos, se você estiver levando em consideração o prazo que a Fazenda Pública tem para chegar até uma execução fiscal, ou melhor, o prazo que pode levar até a propositura de uma execução fiscal, eu diria, esse nosso colega ele tem razão. O prazo seria, então, de 10 anos. Peraí, como assim? Vou explicar. Olha, a gente não acabou de considerar aqui decadência e prescrição? Quanto tempo eu falei que existia para decadência? 5 anos. Quanto tempo eu falei que existia para prescrição? Mais 5 anos. Somando os dois prazos, 10 anos. Perfeito? Então, se você levar isso em consideração, perguntando assim, do fato gerador até a execução fiscal, do fato gerador até a execução fiscal, não do lançamento até a execução, do fato gerador, do nascimento do tributo até a execução fiscal, pode ser que a gente presencie um período de 10 anos? Sim, isso é possível. Isso é possível. Do fato gerador até a execução fiscal, você pode pensar em 10 anos. Agora, cuidado, por quê? Isso não quer dizer que o fisco tem 10 anos para lançar, ou 10 anos para executar. Não. De acordo com o CTN, os prazos são de 5 anos. 5 anos para lançar, e uma vez constituído o crédito tributário, caso ele deixe de ser pago, aí o fisco terá o quê? Mais 5 anos para executar. Bem, 5 para lançar e 5 para executar. Ficou claro? De verdade? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos partir para mais perguntas. E aí eu tenho certeza que agora vem a sua dúvida para resolver. Vamos lá? Próxima pergunta. Professor, se eu deixar de pagar um parcelamento que fiz, dentro de quanto tempo poderei sofrer uma execução fiscal? Olha só. O nosso amigo aqui disse que provavelmente ele está com alguma dívida e que ele realizou um parcelamento. Sem dúvida, ele não tinha condições de pagar tudo, realizou um parcelamento, e o parcelamento, você lembra muito bem, que vem a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Perfeito? Enquanto ele pagar as parcelas sempre em dia, numa boa, uma coisa é certa, ele não sofrerá execução fiscal. E você diz, natural que seja assim, pelo menos importante que tenha esse tipo de expectativa, ou pelo menos essa segurança. Afinal de contas, né, você, como contribuinte, está pagando tributo, não está? Tá, só que de forma parcelada. A dívida, às vezes, é um pouco mais alta, mais do que aquilo que a gente pode comportar mês a mês. Então, significa que você vai pagando de pouquinho em pouquinho, até que, em um determinado momento, você chega à extinção do crédito tributário. O interessante é notar o seguinte, que o parcelamento, sim, é uma das modalidades que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. É mesmo. Só que tem um outro dado curioso a respeito do parcelamento, que você consegue encontrar, vou indicar o dispositivo, você consegue encontrar lá no artigo 174, parágrafo único do Código Tributário Nacional. O que ele informa para a gente? Nesse dispositivo que eu acabei de citar, a gente vai encontrar algumas situações que podem vir a interromper o prazo prescricional. E é exatamente isso que você ouviu falar. A prescrição também poderá ter seu prazo interrompido. Prescrição também poderá ter seu prazo interrompido. Como assim interrupção? Mas eu tinha dito que a prescrição teria seu prazo suspenso. Suspenso, e agora eu complemento. Suspenso, mas também pode ter seu prazo interrompido.
É isso mesmo, prazo prescricional, ele admite causa de suspensão e causa de interrupção. E lá, no artigo 174, num dado momento, o CTN informa que aquele ato judicial ou extrajudicial que implique em reconhecimento da dívida por parte do contribuinte venha a ensejar a interrupção da prescrição. Como é que é? Vou repetir para você. Né? Um ato extrajudicial que implique em reconhecimento da dívida por parte do contribuinte, ou seja, um ato que você pratica, que eu pratico, e isso se traduza, na verdade, num reconhecimento nosso, de uma dívida que a gente tem diante do fisco, isso enseja a interrupção do prazo prescricional. Aí você vai me dizer o seguinte, tem um exemplo para isso? Eu digo, tem. Parcelamento. Parcelamento. Você pode perceber claramente que o parcelamento é um ato extrajudicial, perfeito? Você realiza esse parcelamento administrativamente, não depende do advogado para isso, absolutamente. Você pode ir lá requerer o parcelamento numa boa. É um ato extrajudicial, e quando você parcela uma dívida, você tem que admitir comigo, você está reconhecendo a dívida, não está? Você parcelou. Isso quer dizer o quê? Você fala para o fisco, fisco, devo, não nego, só que eu não tenho como pagar. Parcela para mim? Exatamente isso o ato do lançamento, do parcelamento. Pois é, ocorre que o parcelamento, por sua vez, é uma das formas que suspende a exigibilidade do crédito, não é? É. Ué, então, peraí. O parcelamento, afinal de contas, ele suspende o prazo prescricional ou ele interrompe o prazo prescricional? Como é que fica? Ele suspende ou ele interrompe? Vou responder só para você. Ele faz os dois. Ele dá a condição de suspensão e de interrupção ao mesmo tempo. Quando você se vale do parcelamento, esse parcelamento ele é conferido a você, a partir desse instante, o prazo prescricional ele é interrompido, ou seja, ele é zerado, é devolvido na íntegra, ele é zerado. Mas enquanto eu estiver pagando as parcelas, ele conta, o prazo prescricional vai andar? Não. Enquanto você estiver pagando as parcelas sempre em dia, numa boa, uma coisa você sabe, o prazo prescricional não caminha, ele está paralisado, ele estará suspenso. E ele está paralisado onde? Em que momento? Ele está paralisado no zero, porque ele foi não só suspenso, mas também interrompido. Portanto, respondendo agora sim a pergunta do nosso colega, a partir do momento que ele deixar de pagar uma parcela, enfim, né, dele parar de pagar o parcelamento, quanto tempo a Fazenda Pública terá para chegar numa execução fiscal? Ora, com o parcelamento não só suspende, mas também interrompe o prazo prescricional. A partir do momento que ele deixar de lado o parcelamento, dali a Fazenda Pública terá um prazo de 5 anos para executar. Exatamente. No momento que ele parou o parcelamento, não é que ele acabou o parcelamento, pagou tudo. Não, ele parou no meio o parcelamento. A partir daquele instante, a Fazenda Pública terá 5 anos para promover a execução fiscal. Ficou claro? Mesmo? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá? Professor, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo prescricional é contado em dobro? Tributos sujeitos a lançamento por homologação. Nosso amigo pergunta se nessa situação o prazo é contado em dobro. A pergunta é bem interessante, especialmente porque trata-se de um tributo sujeito a lançamento por homologação. Porque isso só dá no lançamento por homologação mesmo. Né? Essa questão, essa discussão só dá nessa situação. Isso porque é simples. Porque o lançamento por homologação, nesse tipo de lançamento, você tem, na verdade, a prestação de informações por parte do contribuinte, o cálculo por parte do contribuinte e, inclusive, além disso, o pagamento antecipado pelo contribuinte. Ou seja, você te realiza o pagamento de forma antecipada e aí leva isso para o fisco e depois aguarda o fisco simplesmente confirmar esse pagamento. Exatamente. Você tem todo o trabalho, né? Prestar as informações, você faz o cálculo e ainda realiza o pagamento de forma antecipada, cabendo ao fisco, neste caso, simplesmente homologar.
Em razão dessas circunstâncias, né, existe a discussão